Capítulo 40. Mais do que um mercenário. Siegfried sentiu o primeiro floco de neve da noite derreter em seu cabelo, enquanto cavalgava em silêncio atrás do conde, flanqueado por outros 5 soldados montados que faziam a proteção do Lorde. O vilarejo tinha despertado para a confusão e já se podia ver janelas abertas e órfãos curiosos espreitando em becos escuros. Algumas casas tinham as portas abertas, e os guardas que as arrombaram começaram a sair conforme a notícia de que haviam capturado a fugitiva se espalhava. "Atenção, homens!" gritava um dos guardas montados ao lado do rapaz. "Reagrupar." As buscas terminaram. Brina vinha montada na mesma sela que o escudeiro, seu corpo magro molhado de suor, enquanto ela se aninhava no peito do rapaz, assustada demais para abrir os olhos. Aos poucos, todos os soldados que tinham deixado a fortaleza, formaram uma comitiva que acompanhava o conde em seu retorno triunfante, embora os homens lhe parecessem cansados e rabugentos, como não estariam? A maioria deles ainda estava tão sonolenta que, provavelmente, nem sabiam o que estavam fazendo em primeiro lugar. Quando chegaram ao Salão dos Poucos, a neve já caía com vigor, mas isso não impediu as servas de aguardarem atentamente o retorno deles, e enquanto os soldados lutavam para voltar ao calor aconchegante do salão, as criadas corriam às pressas, se amontoando para ver a espiã. "Quem é?" perguntou uma para a amiga. "Você consegue ver?" "Tô tentando, não empurra." "Por Elion." "O que foi?" "Fala." "É a Brina." "Ah. Eu já sabia." Se gabou uma outra serva qualquer. "Nunca gostei dela." "Sabia o que era desde que a vi pela primeira vez." "Ela sempre foi uma metida", concordou outra, se achando toda importante só porque a Lady Amélia era um pouco gentil com ela. Bem feito." Então os comentários maldosos se espalharam como uma praga e, de repente, Brina se tornou a própria encarnação de Maldrek. Os cavalos pararam e Siegfried ajudou a garota a desmontar, mas assim que os pés dela tocaram o chão, o conde a agarrou pelo braço e a arrastou para longe sem dizer nada. Só depois de alguns dias de tortura, as palavras de Genven vieram do nada e o fizeram se sentir pior do que da primeira vez que as ouviu. Então pegou as rédeas de ambos os cavalos, seu e do conde, e os conduziu de volta aos estábulos, onde um velho palafreneiro o ajudou a tirar os arreios dos animais. Já estava quase terminando quando ouviu o grito. Então os cães enlouqueceram, latindo com raiva e lutando para escapar dos soldados que tinham as coleiras, agitando os cavalos, que começaram a relinchar de todos, menos aqueles que pertenciam ao conde. Seu garanhão negro fungou como se estivesse incomodado com o barulho, enquanto o andaluz branco balançou a cabeça, relinchou e então se aquietou. Siegfried parou um momento e escutou. "Isso é justiça", disse a si mesmo. "Os traidores sabem o destino que lhes aguarda." Mas então vieram as risadas. Não apenas os soldados, mas também as servas, garotas que até algumas horas atrás se diziam amigas dela, mas que agora sorriam enquanto contavam mentiras a seu respeito. Siegfried não sabia para onde o conde a tinha levado, mas não foi difícil encontrá-los, apenas correu para onde a multidão se reunia e abriu caminho por entre eles, até chegar do outro lado. Encontrou os dois no pátio de treinamento e viu o momento exato em que o conde quebrou o braço de Brina, um soco tão forte que a lançou no ar como se fosse uma boneca de pano, e quando atingiu o chão, houve um estalo e um grito de dor que fez o coração do escudeiro pulsar. O conde caminhou em direção à garota e ela tentou se arrastar para longe, soluçando de tanto chorar, enquanto os outros riam. "Continua", brincou um dos guardas. "Cê tá quase fugindo, garota." "Ha ha ha." "Que maldade", acrescentou uma serva, mas não era a pena que tinha em seus olhos, e aquilo definitivamente não era um sorriso de tristeza. Brina já tinha chegado no pé, quando o Lorde a alcançou e esmagou seu tornozelo com um pisão. Outro estalo, outro grito. Era difícil imaginar como ela ainda se mantinha consciente, quando o rapaz já tinha visto homens maiores desmaiarem de dor por muito menos. "Eu te criei", disse o conde. "Acolhi você quando não era mais que uma pirralha melequenta. Minha filha via você como uma amiga." Ela chorou e tentou se mover, mas por mais que lutasse, seu braço não conseguia mais arrastar o resto do corpo.
Ainda assim ela tentou, arranhando a terra até os seus dedos sangrarem, mas de nada adiantou e ela não se moveu. Então sua mão o encontrou. Não me lembro de ter te chamado, disse o conde. Não chamou, respondeu Siegfried. É Sieg. A garota agarrou a perna do rapaz, se encolheu e soluçou de tanto chorar. Por favor. Por favor. Por favor. O conde não se comoveu. Por Elion, garoto. Não me diga que veio aqui por a pena. TSC. Você continua mole. Ela é uma garota. Um traidor é um traidor, não importa o que tem ou deixa de ter no meio das pernas. Agora, se não vai me ajudar, dá-o fora daqui. O Lorde não esperou por uma resposta. Assim que terminou de falar, deu um passo em direção a Brina, até que Siegfried avançou e pôs a mão em seu peito, o impedindo de alcançá-la. Então a fortaleza prendeu a respiração. Eu te dei uma ordem. Disse o conde, a voz carregada de raiva e as sobrancelhas franzidas, lutando para não perder o controle. Saída. Foi a Amy. Do que você tá falando? Foi ela quem deu a ordem. É por isso que a Brina estava te espionando. Está dizendo que minha filha é uma traidora. Você mesmo disse, elas são melhores amigas. E a Amy é leal aos Greylock, sabe disso. Foi você quem me disse, lembra? O conde hesitou. Olhou para Brina, então de volta para Siegfried e disse. Ela é sua responsabilidade. Eu quero saber tudo. Então se virou e foi embora. Alguém me traga cerveja. Agora. Algumas servas correram para obedecer ao Lorde, mas a maioria permaneceu onde estava, olhando incrédulas para o rapaz, enquanto os guardas discutiam entre si, preocupados. Ele desafiou o conde. Sua graça recuou? Como isso é possível? Ele não era só um mercenário? O que isso significa? Siegfried ignorou todos e foi até Brina. A garota já não tinha forças para chorar, mas se encolheu de medo quando ele a tocou. Sou eu. É Sieg. Tá tudo bem, eu vou te pegar agora. Vai doer um pouco. Ela assentiu com a cabeça, então ele a levantou no colo. Leve. Sieg. Fala. Obrigada. Obrigada.